Fala, criatura, como é que você tá? Bom, bonito e formidável. Espero que você esteja maravilhoso. Prof. Rui aqui na área e hoje nós vamos fazer aqui uma revisão. Vamos fazer a terceira parte da nossa revisão da apostila de número 1 do nosso curso extensivo de Química. Aquele curso fechado, aquele curso que é pago, que eu tô trazendo para vocês aqui de forma totalmente gratuita. E ó, vou te falar que baita revisão. Nesse vídeo de agora a gente vai falar a respeito de atomística e tabela periódica. Você não tem noção do tanto de dica que a gente vai dar que vai servir para você conseguir a aprovação no seu vestibular. Então, ó, já vou falar uma coisa, tá? Aqui na descrição desse vídeo eu trago uma lista de exercícios, que é a lista que a gente está usando nessa revisão. É uma listinha de verdadeiro ou falso, e o ideal é que você baixe essa lista primeiramente, resolva todos os exercícios, tá? E depois a gente vai corrigindo um a um, porque eu vou te falar, tem muita coisa que você pode errar no vestibular que eu coloquei aí pra você, tá? Então vem comigo, que tal tornar a química sua principal aliada no vestibular? Vem que eu garanto. E o primeiro item que fala a respeito de modelos atômicos, acompanha aqui, ó. O primeiro modelo atômico a propor a existência de átomos foi o de John Dalton. E aí, verdadeiro ou falso? Responde rápido. Tá falso, criatura, toma cuidado. Ué, professor, como assim? O primeiro modelo é do Dalton. Cuidado. O primeiro a propor a existência de átomos não foi o Dalton. Dalton se baseou nas ideias de dois filósofos gregos, chamados Leucipo e Demócrito, lá da Grécia Antiga, do século 6 a.C. O primeiro modelo a citar a existência de átomos é o modelo dos gregos, Leucipo e Demócrito. Agora, se eu tivesse falado para você o primeiro modelo científico, aí sim você poderia marcar que era verdadeiro, porque o modelo de Dalton foi o primeiro modelo científico a tratar da existência de átomos, tá? Então cuidado, uma palavrinha muda tudo aqui pra gente. Vamos ao próximo? Segundo item, no átomo de Rutherford, a eletrosfera é quantizada, o que explica a emissão de luz após o retorno dos elétrons excitados a níveis mais internos de energia. Cara, eu vou te falar uma coisa, lá na primeira parte da revisão eu já falei um pouco sobre isso, tá? Mas antes da gente comentar, vamos lembrar dos principais modelos atômicos científicos? Vamos lá? Primeiro modelinho, o modelo de Dalton, a famosa bola de bilhar. Por que é a famosa bola de bilhar? Porque para o Dalton o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Não existiam partículas subatômicas. Segundo modelo, modelo de Joseph John Thomson. Como que era o modelo de Thomson? Era o pudim de passas, tá lembrado? Ó, era uma esfera gelatinosa e positiva. Esfera gelatinosa e positiva. Cuidado, esse positivo aqui não é próton não, é a própria esfera que já era positiva. E para contrabalancear, a gente teria partículazinhas de carga negativa. Essas partículazinhas de carga negativa, ele batizou com o nome de elétron. Então já vou te contar, o átomo de Thomson, ele é divisível. O que significa dizer que ele é divisível? Que existem partículas subatômicas. O único cuidado que você tem que tomar, tá? É que no modelo de Thomson não existe o quê? Não existe próton. O positivo é a própria esfera. Tudo bem? E um outro detalhe que eu posso falar para você é que esses elétrons aqui comumente são chamados de raios catódicos, tudo bem? Raios catódicos. Beleza? Terceiro modelo, o modelo de Rutherford, né? Modelo de Rutherford. Como que era o átomo de Rutherford? Vamos recordar? Átomo dividido em duas regiões. Uma região central que ele chamava de núcleo. Uma região central que ele chamava de núcleo. E uma região periférica que ele chamava de eletrosfera. É importante você saber que na eletrosfera ficavam orbitando os elétrons. Só que aqui entra um detalhe muito importante. Segundo o modelo de Rutherford, o que acontecia? O núcleo era muito pequenininho, a eletrosfera muito grandona. A eletrosfera de 10.000 até 100.000 vezes maior que o núcleo, tá? E aí o elétron, ele orbitava aonde ele quisesse. Não existia organização, não existia quantização de energia, não existia um nível de energia, tá? A eletrosfera era completamente caótica. O importante é você entender que os elétrons ficavam girando aqui na eletrosfera, tudo bem? E esse, inclusive, é o grande problema do modelo dele, porque o próximo cara que ia propor o modelo é o tal do Niels Bohr. E o que o Bohr propõe aqui para nós? O Bohr percebe que o modelo do Rutherford tinha um problema muito grande, um problema lá com a física. Pensa aqui no elétron orbitando esse núcleo, tá? O elétron, ele tinha carga negativa, certo? E o núcleo tinha carga positiva por conta dos prótons. O que vai acontecer? Enquanto o elétron estiver orbitando, é uma carga negativa em volta de uma positiva. Pensa na física, tá? Uma partícula negativa orbitando uma partícula positiva. O que ia acontecer? Conforme esse cara faz esse movimento, ele irradia energia constantemente. Por conta disso, ele começa a fazer uma aproximação do núcleo. Ele se aproxima, até que chegaria no momento que ele colapsaria com o núcleo. E é aí que o Bohr
propõe a eletrosfera quantizada, para isso não acontecer. O Bohr propõe o seguinte, ó, o átomo seria dividido também em núcleo e eletrosfera. Só que a eletrosfera seria dividida em níveis de energia, que a gente costuma chamar de camadas. Lembra? Nível 1, nível 2, nível 3, tá? Esse é o modelo de Bohr. O elétron, ele ficava nesses níveis de energia. Ele não podia ficar entre dois níveis, ele ficava só nos níveis permitidos. Eram chamados estados estacionários. A gente já falou naquela parte 1 que o elétron podia saltar de um nível para o outro. Esses saltos a gente chamava de saltos quânticos, tá? Na ida ele absorvia energia, no retorno ele emitia energia na forma de luz, que é o que a gente enxergava, tá? E ó, vamos ver se está certo ou se está errado? No átomo de Rutherford, então estamos falando do modelo planetário, a eletrosfera é quantizada? Claro que não. A quantização só surge a partir do Bohr. O Rutherford tratava o átomo com núcleo e eletrosfera, só que a eletrosfera totalmente desorganizada. Tá errado. Continuando, o que explica a emissão de luz após o retorno dos elétrons excitados a níveis mais internos de energia. Bom, o único erro que ele colocou foi falar disso daqui. Na verdade, esse modelo que ele citou é o modelo de Bohr. Tudo bem? Tudo que ele falou aqui é do Bohr e não do Rutherford. Beleza? Vamos agora para o próximo item? Acompanhe comigo. Terceiro item, o cátion bivalente de um átomo de número atômico igual a 26 é isoeletrônico ao ânion trivalente de um átomo de número atômico igual a 21. Calma aí, vamos escrever que tem muita coisa, né? Primeira coisa, cátion bivalente. Cátion, eu vou chamar de X esse cara, pode ser? Cátion é porque a carga é positiva. Se ele é bivalente é porque a carga é mais 2. Se você quiser colocar 2 mais também pode, tá? E ele disse que o número atômico é 26. Lembrando, o que é número atômico, hein? Número atômico que a gente simboliza por Z é igual ao número de prótons, ok ou não? Então esse cara tem 26 prótons. Ele disse que ele é isoeletrônico. O que significa ser isoeletrônico? Que esses caras têm o mesmo número de elétrons. Então ele está afirmando que esse cara aqui tem a mesma quantidade de elétrons que um ânion trivalente de um átomo de número atômico igual a 21. Ânion trivalente, eu vou chamar de Y essa segunda espécie. Ânion é carga negativa. Trivalente, que vale 3, de alguém de número atômico igual a 21. Lembrando que o número atômico basicamente é o número do quê? De prótons. Número atômico é o número de prótons. Bom, ele quer saber sobre elétron, né? Próton a gente já sabe que não é igual. Esse daqui tem 26, esse daqui tem 21. Agora vamos pensar no elétron. Vamos lá? O que a gente tem que saber? Ó, preste atenção. Elétron é assim. Enquanto esse cara não tinha carga, ele tinha um número de elétrons igual aos prótons. Se ele tinha 26 prótons, ele tinha 26 elétrons. Acontece que, o que significa essa carga mais 2? Quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Na química, carga positiva, toma cuidado, não é que ele ganhou, é porque ele perdeu elétron. Quantos elétrons que ele perdeu? 2. Ele tinha 26, perdeu 2. Se ele tinha 26 e perdeu 2, ficou com quantos? Com 24 elétrons. Tudo bem? Essa é a quantidade que ele tem. Agora vamos olhar esse da direita? Vamos lá? Ó, esse daqui tem número atômico 21. Então, de novo, ó, enquanto ele era neutro, o número de elétrons também era 21. Ele tinha 21 prótons e 21 elétrons. Acontece que a carga dele é menos 3. O que significa essa carga menos 3? Quer dizer que ele ganhou 3 elétrons. Então, pera aí. Ele tinha 21 e ganhou 3. Se ele tinha 21 e ganhou 3, ele ficou com quantos elétrons? Com 24. Observa que o número de elétrons do X e do Y é igual. Portanto, esses caras são o quê? Isoeletrônicos. Esse item está verdadeiro. Bacana, né? Então não se esqueça dos termos-chave. Cátion é quem tem carga positiva, porque perdeu elétron. Ânion é quem tem carga negativa, porque ganhou elétron. E não se esqueça, para formar um íon, a gente sempre mexe no elétron. A gente nunca mexe no próton. Porque se a gente resolver mexer no próton, aí vira outra coisa. Aí vira radioatividade, que é um fenômeno nuclear. A gente nunca mexe no núcleo durante um processo de ionização. Tudo bem? Vamos ao próximo? Quarto item, sabendo que um íon Y2+ possui 16 elétrons, então vamos colocar aqui, ó, primeira coisa, o íon Y2+, ele me afirma que o número de elétrons dele é igual a 16. Podemos afirmar que ele possui 18 prótons. Mas vamos ver. Ele está afirmando que esse cara aqui tem 18 prótons. Vamos ver se é verdadeiro? Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Elétron tem carga negativa. Então esse cara tem 16 cargas negativas. Próton tem carga positiva. Então ele tem 18 cargas positivas. Se você fizer o balanço aqui em termos de carga,
fizer 18 positivas com 16 negativas, quanto que vai dar o resultado final? O resultado vai dar para nós o valor mais 2, porque estão sobrando duas positivas. Fala para mim, deu ou não deu exatamente igual a carga dele? Claro que sim. Então esse item aqui, ó, é um item verdadeiro, tá? Esse daqui é um item verdadeiro. Agora, é importante que você tenha consciência de uma coisa. Quando ele era eletricamente neutro, ele tinha 18 prótons e 18 elétrons. Acontece que essa carga 2+, indica que ele perdeu 2 elétrons. Então ele tinha 18, perdeu 2, ficou com quantos? Com 16. Tudo bem? Então não se esquece, não é que esse cara que ganhou próton, a gente já falou anteriormente, eu não mexo no próton, a gente mexe no elétron. Tudo bem? Vamos agora ao próximo item da questão. Quinto item. Considerando que um elemento X de um número atômico N é um calcogênio, podemos afirmar que o elemento Y de número atômico N mais 4 será um metal de transição externa. Bom, vamos pensar numa coisa, tá? Então, assim, a gente tem um elemento X, tá? Esse elemento X que ele falou aqui, de número atômico N, ele é um calcogênio. Primeira coisa, o que é um calcogênio? Calcogênio é um elemento da família 6A da tabela periódica, o famoso grupo 16. Tudo bem? Grupo 16. Ele falou que um elemento Y de número atômico N mais 4, ele será um metal de transição externa. Lembrando que metal de transição externa são os elementos da família B. E aí, como é que a gente vai saber? Vamos pensar. Pode ser, ó. Vamos pensar na tabela periódica? Vamos lá? Então, ó, a gente está começando com o elemento X, que faz parte aqui do grupo 16. Tudo bem? Família 6A. Beleza. Bom, depois do grupo 16, nós ainda temos o 17 e temos o grupo 18. É ou não é? Presta atenção. O que eu posso falar para você? Esses carinhas aqui são chamados de calcogênios. Não é verdade? Calcogênios. A família 7A, ou grupo 17, são chamados halogênios, certo? E depois a gente tem aqui os gases nobres. Não é isso? Então o que eu quero falar para você? Vamos lá, ó, vamos pensar. Ele disse que esse cara aqui tem número atômico N. Então o próximo elemento aqui vai ter N mais 1 de número atômico, certo? Ele vai ser um halogênio. Depois quem é que vai vir? N mais 2, que vai ser um gás nobre. Então olha para cá. O 16 aqui era o calcogênio de número atômico N. Depois N mais 1 vai ser um halogênio. O N mais 2 vai ser um gás nobre. Agora a pergunta é a seguinte. N mais 3 vem logo em seguida, não vem? Não existe ninguém depois do gás nobre. A tabela volta para qual grupo? A gente vai para o próximo período do grupo 1, lá no começo. Tudo bem? Então aqui vai ficar aquele elemento que é N mais 3. Esse cara aqui da família 1, né? Grupo 1 ou família 1A, a gente chama de metais alcalinos, não é verdade? E agora vamos lá, chegamos onde a gente queria. Eu queria N mais 4, não é? O N mais 4 vai ser o próximo. Quem que vem depois do grupo 1? Nós temos o grupo 2. E como é que a gente chama os elementos do grupo 2? A gente chama de metais alcalinos terrosos, não é isso? Então tá errado o item aqui. Se nós temos um elemento que é um calcogênio de número atômico N, o de N mais 4 vai ser um metal alcalino terroso. Porque 4 posições depois vai dar exatamente na família 2A. Então tá errado. Para ser metal de transição tinha que ter pelo menos N mais 5, porque o próximo começaria a família B. Tudo bem? É basicamente isso daqui. Então eu falo que é um assunto que muita gente erra de bobeira, a parte de tabela periódica. Então tenha consciência. Primeira e segunda coluna ainda é da família A. Grupo 1, grupo 2 é família 1A, família 2A. Depois da terceira coluna até a 12ª, a gente tem a família B. Tudo bem? Então, do grupo 3 até o grupo 12, família B. Depois do 13 até o 18, como a gente mostrou, de 13 até 18, volta a ter a família A. Tudo bem? Não se esquece disso daqui. Vamos para os dois últimos agora? Acompanhe comigo. Sexto item, agora eu quero fazer uma revisão com você a respeito de propriedades periódicas e a classificação dos elementos. Ele fala assim, ó, metais alcalinos são altamente eletropositivos e possuem baixa energia de ionização. A primeira coisa que você tem que ter consciência é a seguinte, eu vou desenhar uma tabelinha meio bosta aqui para você, só para a gente poder alocar alguns elementos aqui. Pode ser? Então vamos lá, ó, imagine que isso daqui seja uma tabela periódica, volto a dizer, tá meio bostinha, mas é só para a gente enxergar uma coisinha aqui. Tá? Vamos lá, ó. Tá aqui a nossa tabela. Beleza? Primeira coisa, essa última coluna daqui tem um nome, né? Como é que a gente chama essa última família da tabela? A gente chama de gases nobres, não é? Gases nobres, ok? Agora, se a gente traçasse aqui um paralelo, eu vou colocar pra você assim, ó. Se eu pegar isso daqui, ó, uma fronteirinha só meio bosta, só pra você ter uma noçãozinha. Essa parte de cá, corresponderia àqueles caras que a gente chama de ametais ou não metais. Tudo bem?
Esse cara que está aqui em cima é o átomo de hidrogênio, tudo bem? E toda essa região que sobrou aqui, ó, toda essa região que sobrou aqui, seria constituída dos elementos que a gente chama do quê? De metais, tudo bem? Então fica claro e evidente para você que a maior parte da tabela periódica é constituída de metais, ok? Agora, o que você não pode se esquecer que é muito importante? Galera, grava uma coisa. Por que gás nobre é chamado de gás nobre? Porque eles são estáveis, tudo bem? Gases nobres, eles são estáveis. Eles não precisam se ligar a ninguém. Eles não precisam se ligar a ninguém. Até podem, mas eles não precisam se ligar a ninguém, tá? Agora, eu vou te contar uma coisa. Por conta dessa sua grande estabilidade, eu posso te contar uma coisa importante? Eles não querem nem ganhar, nem perder elétron. São os elementos mais difíceis de você arrancar um elétron. Portanto, a gente pode afirmar que esses caras aqui são os elementos de maior energia de ionização de toda a tabela periódica. Para nós, o que é energia de ionização? É a energia que eu preciso para arrancar um elétron de alguém. De novo, o que é energia de ionização? É a energia que você precisa para tirar um elétron de alguém. Gás nobre, você só tira elétron com muita energia. Por isso que eles possuem a mais alta energia de ionização de toda a tabela periódica. Tudo bem? Agora, e quando eu penso em metais e ametais? Grava uma informação, tá? Metais gostam de perder elétrons. Eles doam elétrons para se estabilizar. Tudo bem? Já os ametais são o contrário. Ametais, eles recebem elétrons para se estabilizar. Rui, mas por quê? Você lembra da regra do octeto? Geralmente os átomos se estabilizam quando eles atingem 8 elétrons de valência. Os ametais estão próximos de estar com 8 elétrons. É por isso que eles preferem receber para se estabilizar. Já os metais são o contrário. Eles têm poucos elétrons na camada de valência. E é por isso que esses caras preferem doar elétrons e a camada anterior fica completinha e esse cara fica estável. Tudo bem? Então metais doam, ametais recebem. Então posso te contar uma coisa? Olha que legal. Os ametais são os que gostam de receber, né? Então a gente pode dizer que esses caras aqui possuem alta afinidade eletrônica. Eles são afins de elétrons, tudo bem? Eles são afins de elétrons, lembra disso. E outra coisa, esses caras são os mais eletronegativos. Eletronegativos. Por quê? Quando eles fazem uma ligação, eles puxam os elétrons para o lado deles. Então não esquece, a metal gosta de receber elétron. Alta afinidade eletrônica e alta eletronegatividade. Agora, e quando a gente pensa em metais? É o oposto, né? Os metais, eles têm uma característica marcante. Qual que é? Eles gostam de doar elétrons. Eles gostam de perder elétrons. Então, olha que coisa legal. Se metais gostam de perder elétrons, você concorda comigo que eles possuem aqui baixa energia de ionização? Lembra que eu falei para você? O que era energia de ionização? Energia necessária para você arrancar um elétron de alguém. Esse cara quer doar elétron, ele já quer perder. Então, para eles têm baixa energia de ionização. É extremamente o oposto do gás nobre. O gás nobre tem altíssima energia de ionização, a mais alta de toda a tabela. Tudo bem? Agora, vamos lá. Se você for pensar de forma análoga, você concorda que gás nobre está na extrema direita. Então, os elementos mais à direita têm maior energia de ionização. Já os da extrema esquerda, como família 1A e família 2A, são os de menor energia de ionização. Tá aqui para você. Outra coisa que eu posso te dizer também, além disso, eles têm alto caráter metálico. Metais têm alto caráter metálico. Caráter metálico é a mesma coisa que dizer eletropositividade. O que isso significa? Quando eles estabelecem uma ligação com alguém, eles tendem a repelir os elétrons dele. Os elétrons vão para o outro lado, não gostam de ficar perto deles. Eles são repelentes de elétrons. Essa que é a ideia daqui. Se você tiver essa noção que eu acabei de passar para você de tabela periódica, você responde a maior parte das questões sem nenhum problema. Quer ver? Ele falou assim, ó, os metais alcalinos, família 1A, extrema esquerda, são altamente eletropositivos. Sim, alto caráter metálico, gostam de repelir elétrons e possuem baixa energia de ionização. Com certeza, é a característica mais marcante deles. Então, ó, verdadeiro esse item aqui, verdadeiro. Metais alcalinos, que são a família 1A, eles são altamente eletropositivos e têm baixa energia de ionização. Posso te contar uma coisa? Lembra de um efeito, depois você vai pesquisar sobre ele, chamado efeito fotoelétrico. Ou melhor, eu vou fazer um vídeo depois nesse canal aqui para falar sobre efeito fotoelétrico para você, tá? O efeito fotoelétrico é completamente dependente disso. A gente usa aqui metais alcalinos para provocar esse efeito, tá? Que é a emissão de elétrons quando você incide uma luz sobre esse cara, tá? Você só consegue fazer isso facilmente com quem possui baixa energia de ionização. Tudo bem? Então fechou? Item verdadeiro. Vamos ao último agora? Acompanha comigo. Não apaguei o quadro para a gente poder continuar. Ele fala assim, ó, a afinidade eletrônica do átomo de nitrogênio é maior que a do átomo de hélio, embora a energia de ionização do hélio seja maior que a do nitrogênio. Bom, deixa eu te falar uma coisa, vamos lá, vamos pensar.
que é o nitrogênio? Se você for pensar aqui, o nitrogênio está nessa posição, tudo bem? O nitrogênio está aqui. Ele é lá da família 5A, ele é do grupo 15 da tabela periódica. Portanto, ele é um ametal. Se ele é um ametal, ele possui alta afinidade eletrônica, tudo bem? E ele está comparando esse cara com o hélio. O hélio é o gás nobre que está aqui, é o menor de todos, tudo bem? O hélio é o elemento que está lá no primeiro período, lá na família 8A. Detalhe importante, preste atenção, ele afirma pra gente que o nitrogênio tem maior afinidade eletrônica que a do hélio. Claro que sim. Lembra que gás nobre é estável. Gás nobre não é afim de elétron. Ele não é afim nem de ganhar nem de perder. Por isso que ele tem alta energia de ionização e baixa afinidade eletrônica. Tá claro para você? Gás nobre não quer ganhar elétron de ninguém. Portanto, tá correto o que ele falou. A afinidade do nitrogênio, que é um ametal, é maior que a do hélio. Embora a energia de ionização do hélio seja maior que a do nitrogênio. Ou seja, embora retirar um elétron do gás hélio seja mais difícil do que retirar um elétron do nitrogênio. Isso é completamente verdadeiro, porque os elementos de maior energia de ionização de toda a tabela são exatamente os gases nobres. Fechou? Então, se você tem esse resuminho guardado para sua vida, você nunca mais erra uma questão de propriedades periódicas, ok? Espero que você tenha gostado e posso te falar, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, criatura! Lembra que vídeos bacanas como esse sempre serão postados para você. E ó, eu tô te esperando na parte 4, tá? Porque a gente já falou de metade dessa lista. Agora tá faltando as outras 3 partes ainda. Fechou? Ó, beijão e até o próximo vídeo.